Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas. Estamos começando neste dia 17 de novembro de 2019, a edição de número 1005 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Grupo Lusanet, tudo junto. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo são 10 horas e 5 minutos, em Lisboa 13 horas e 5 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho da Maia e, é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso @gmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, notícias Lusanet. Mais uma vez, nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos aqui no Navegar é Preciso. O pessoal já entrando aqui, assistindo ao vivo o Navegar é Preciso exclusivamente pelo Facebook, facebook.com/Grupo Lusanet. Mandando aqui um beijo para minha mãe, Dona Dulce, já está lá ligadinha, a Simone também, o meu primo Sidney, a minha sogra, Dona Fátima Oliveira também, nosso amigo Alberto Miranda também já ligadinho aqui no Navegar é Preciso, diretamente lá dos Estados Unidos da Moca. Enfim, o pessoal já divulgando o Navegar é Preciso nas suas redes sociais. Bom dia, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas nos acompanhando aí na live do Facebook. Um beijo no coração e vamos lá de notícias Lusanet, na ensolarada São Paulo, 10 horas e 7 minutos. E em Lisboa, 13 horas e 7 minutos. Marcelo considera aumento do salário mínimo como razoável. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa fez este anúncio em declarações aos jornalistas no final de uma visita de 2 horas e meia ao Bazar Diplomático no Centro de Congressos de Lisboa, referindo que recebeu o diploma do governo na quinta-feira, mas cheguei muito tarde, à noite, não eram horas para promulgar. Irei promulgá-la nesta sexta-feira. Ainda não vi o diploma, mas em princípio irei promulgá-lo ainda nesta sexta-feira. Portanto, quer dizer que entendo que, no contexto existente, é uma solução razoável e pensar na economia e na sociedade portuguesa e, por isso, vou promulgá-lo, acrescentou. Se o salário mínimo sobe, os valores dos contratos públicos celebrados com empresas privadas têm de acompanhar, defenderam várias associações patronais no final da reunião de concertação social na quinta-feira em Lisboa. Uma medida que pode pressionar a despesa pública. É uma exigência antiga e os patrões voltam à carga. Na reunião de quarta-feira, o governo decidiu aumentar o salário mínimo nacional de Portugal dos 600 euros brutos atuais para 635 euros no início do próximo ano, um avanço de 5,8%,
que, a repetir-se nos próximos anos, permitirá terminar a legislatura nos 750 euros, como prometido no programa governativo. Navegar é preciso. Mais 20 hotéis num ano e menos turistas. Até terminar o verão, passaram por Portugal 2 vezes mais estrangeiros do que o número de habitantes em Portugal. Foram 21,1 milhões de turistas, que representam ainda crescimentos quer em número, quer em valores e rendimento do setor. Mas a subida ainda será uma realidade. Até neste final de ano, a velocidade está a esmorecer. Só o Brexit, prevê a European Travel Commission, terá desviado daqui 100 mil britânicos. Não é dramático, mas juntando esse a outros fatores, como o abrandamento econômico pela Europa, os sinais vindos da Espanha, que terá menos turistas do que em 2018, pela primeira vez desde os anos da grande crise, e a oferta hoteleira, que se reforçou significativamente neste ano, já há quem antecipe estagnação e perigo de queda. Há algum equilíbrio entre a quebra de mercados tradicionais e o aumento de outros, como o brasileiro e o norte-americano, que pesaram nas receitas da hotelaria de agosto, mais 46% e 22%, respectivamente, revela Cristina Cisa Vieira, presidente da direção executiva da Associação da Hotelaria de Portugal. O que cresceu inequivocamente foi a oferta de alojamento. Temos 20 novos hotéis desde o início do ano, mais 2% de camas. E, como sempre, apesar de ter havido um abrandamento, temos números impressionantes no alojamento local, o dobro das camas em alojamento local das que existiam na hotelaria. O abrandamento é natural por este lado e pelo estrangulamento do aeroporto, defende a responsável, apelando a uma aposta muito forte na promoção destes destinos. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10 horas e 11 minutos. No Porto, 13 horas 11 minutos. 2020, mais bicicletas, autocarros e creches no maior orçamento para Lisboa. Nunca houve tanto dinheiro disponível para o orçamento da Câmara de Lisboa. João Paulo Saraiva, vice-presidente e responsável pelas finanças da autarquia, disse-o na apresentação das contas para 2020. Nunca um orçamento consolidado para Lisboa atingiu os 1,5 bilhões de euros na sua globalidade para o município e empresas municipais. Aprovado em reunião de Câmara, o documento segue agora para aprovação na Assembleia Municipal, presidida pelo socialista José Leitão, que sucede a Helena Roseta. No total, são 1,3 bilhões, os restantes 2 bilhões estão alocados às empresas municipais, divididos em vários eixos. A melhoria da qualidade de vida e ambiente é um deles. A autarquia quer uma cidade mais sustentável, com menos emissões de carbono e mais espaços verdes. O prêmio de Capital Verde Europeia, que a capital assume em 2020, irá contribuir para essa aposta. Entre os objetivos para este ano, em que Lisboa quer ser um exemplo sustentável, está o Corredor Verde de Alcântara, que no próximo dia 16 vai ser palco da iniciativa Plante a Sua Árvore. Para o dia a dia de quem vive e trabalha em Lisboa, interessa saber se entre as várias medidas no orçamento está previsto um maior controle de estacionamento e mais áreas com parquímetros da EMEL. Navegar é preciso. Fernando Santos não quer desculpas. Frio e Gramado são contingências. O adversário é Luxemburgo. O frio e o gramado são contingências do futebol. Portugal tem jogadores habituados a tudo. Não podemos estar a arranjar fatores de desculpa, afirmou Fernando Santos. O selecionador português, que falava aos jornalistas
no Complexo Desportivo de Wiesen, num ginásio que foi transformado em sala de imprensa e no qual foi feita a conferência de imprensa de antevisão do jogo do Grupo B de qualificação. Jogamos aqui há 4 anos e o campo também estava bom. Ganhamos por 2-0. Vamos encontrar o melhor estilo de jogo dependendo do gramado. Isso é algo que os jogadores vão decidir perante o estado do gramado, referiu o técnico de 65 anos. Tal como já tinha acontecido antes do primeiro jogo em Alvalade, 3-0, Fernando Santos voltou a elogiar a equipe de Luxemburgo, que vai jogar olhos nos olhos com Portugal, mas mostrou-se confiante que a seleção nacional vai estar no próximo europeu. É um adversário de qualidade, mas se fizermos o que temos que fazer e devemos fazer, vamos ganhar e alcançar o apuramento, disse o selecionador português, adiantando que poderá fazer algumas alterações no 11, sobretudo devido a questões físicas. Com Cristiano Ronaldo a 2 gols de atingir o 100 com a camisola das quinas, Fernando Santos foi desafiado a escolher o melhor do capitão com Portugal, mas o treinador campeão europeu optou por fazer futurologia. Espero que faça o gol mais bonito da sua carreira, concluiu Fernando Santos. Navegar é preciso. Na bela São Paulo, 10h15. E na Maia, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no Turismo, 13h15. Vamos agora às festas e eventos da comunidade portuguesa, Nelson. Hora do Oba. Hora do Oba. Anote aí, hoje, a partir das 13 horas, o Eros Clube de São Vicente promove um almoço contendo no cardápio a cachupa rica, prato tradicional de Cabo Verde. Olha aí, convite ao custo de R$50, bebidas à parte, crianças até 10 anos não pagam. Informações pelo telefone DDD 13 99107 2326. Falar com a Rosemary. Na próxima quarta-feira, dia 20 de novembro, a partir das 12h30, acontecerá o churrasco em comemoração aos 102 anos da Portuguesa Santista, na sede do clube. Antes da terça, acontece uma sessão solene com o Porto de Honra às 19 horas na sala do Conselho. Já o almoço da quarta será por adesão ao custo de R$60, fora as bebidas. A animação será com Edinho Som e Voz, estacionamento gratuito e os convites estão à venda na Secretaria do Clube, na Avenida Senador Pinheiro Machado, 240, no bairro Marapé, em Santos. Mais informações pelo telefone DDD 13 991710000 ou na Secretaria da Briosa pelo telefone DDD 13 3239 4224. E na próxima quinta-feira, dia 21 de novembro, a partir das 20 horas, ocorre a Assembleia Geral Ordinária do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo, famoso CCLB. Realização do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira. O endereço é na Avenida Liberdade 602, terceiro andar. Confirmação pelo telefone 3342-2241. No próximo sábado, dia 23 de novembro, a partir das 19 horas, acontecerá o 27º aniversário do Rancho Folclórico Santa Marta dos Navegantes, com muita dança, comidas e doces típicos, bolo de aniversário e muita alegria. Tudo por R$30, bebidas à parte e grátis para crianças até 7 anos. A entidade aceita cartões e o local é o Lions Clube Ticoatira, que fica na rua Buiá, número 1, em Cangaíba, aqui em São Paulo. Travessa da Avenida Governador Carvalho Pinto, antiga Ticoatira. Reserve seu convite pelo telefone 972131397. E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programa@zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso. Chega ao final, notícias do Zanetti. Nós vamos navegar até às 11 da manhã ainda com muita informação. No turismo iremos falar do Conselho da Maia, na história dos castelos portugueses. Hoje mais um capítulo do Castelo de Alcobaça, Nelson. Isso, Alcobaça. Vamos também falar tudo sobre o futebol português, mais especialmente sobre a seleção portuguesa, que tem um jogo importantíssimo daqui a pouquinho, dentro de 40 minutos aproximadamente. Começa TV, né, Lourenço? Um TV aqui para o Brasil, 14 horas lá em Portugal, às 11 da manhã aqui no Brasil. Luxemburgo e Portugal precisa ganhar, né, Nelson? Se ganhar, está praticamente Não, classificado. se ganhar, está classificado, né? Não depende do resultado Depende da mais Sérvia, do lá, é verdade. E vamos falar também da nossa lusa do Canindé, mistérios dos bastidores da política. Uma semana dizem uma coisa, na outra semana dizem outra. Pois e as eleições estão chegando. Mas agora é hora de música. A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para todo mundo que está ligadinho aqui no Navegar é Preciso. A gente já dedicando aqui para todo mundo. Minha mãe, a Dona Dulce, Simone, o Sidney, a Dona Fátima, o Alberto Miranda, enfim, o pessoal aqui, o Marcelo Farage, o Emílio também já está conectado aqui com a gente. Vamos ver se tem mais alguém aqui. O Alberto Henrique Figueiredo também. Enfim, o pessoal já divulgando aí o Navegar é Preciso pelas suas redes sociais, dedicando também essa música aos aniversariantes da semana, especialmente na terça-feira, dia 19, fazendo aniversário a Andréia, cunhada da minha irmã Simone, um beijo para ela lá do Paraná. E na quinta-feira, dia 21 de novembro, o meu primo Sidney e a minha prima Fátima comemorando 28 anos de casamento. Parabéns para eles! Vamos ouvir com o grupo Entre Vozes, uma das mais pedidas aqui também. Sempre que Portugal joga, a gente toca também. Essa é boa, hein? E dá sorte, hein? Meu Portugal, meu amor. Ai, meu país, onde vais? Para onde vais? Com tanta gente a fazer dos teus dias os meus ais. Ai, meu país, minha terra portuguesa, de Camões que tu tiveste no vento de tristeza. Todos os dias te canto a condição de ser tua. Neste fado, neste pranto, eu por ti ainda canto, descalça por qualquer rua. Não sei se te canto ou choro, não sei se te grito o dia, que na força deste canto rasgo a alma e digo em pranto que eu por ti ainda morria. Ai, meu país, que trazes nos olhos fado esse rei que não voltou ao seu povo desejado. Na minha boca trago sempre o teu sabor. Por isso canto meu Portugal, meu amor. Todos os dias te canto a condição de ser tua. Neste fogo, neste pranto, eu por ti ainda canto, descansa por qualquer rua. Não sei se te canto ou choro, não sei se te grito um dia, que na força deste canto rasgo a alma e digo em pranto que eu por ti ainda morria.
Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa navegar é preciso@gmail.com.br. Repetindo, programa navegar é preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, e como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levar-nos a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje, com muita alegria, vamos viajar até Maia. O Concelho da Maia localiza-se na esfera central do Distrito do Porto, na zona entre o litoral e o interior montanhoso, distando aproximadamente 17 quilômetros da sede distrital. Este concelho tem como limites a noroeste o Concelho de Vila do Conde, a nordeste o Concelho de Santo Tirso, a norte o da Trofa, a oeste o de Matozinhos, a leste o Concelho de Valongo, a sudoeste o do Porto e a sudeste o Concelho de Gondomar. A origem do topônimo Maia remonta a um velho castelo que em tempos existiu na freguesia de Águas Santas e que deu origem à denominada Torre de Maia. Contudo, um documento de 1045 refere um castro à margem, termo que terá evoluído para o topônimo atual Maia. Em 1304, as terras da Maia foram integradas no termo do Porto, perdendo a autonomia administrativa e política que tiveram até então. Dom Manuel concedeu foral à terra da Maia a 15 de dezembro de 1519. Com as reformas administrativas iniciadas em 1836, transformou-se num concelho autônomo. Nelson, já chegamos lá no Distrito do Porto. Como é que fizemos para adentrar a Maia, hein? São várias as estradas nacionais que servem o concelho. Temos a EN 107, que liga a Maia a Hermesinde, e a EN 318, a EN 13 e 14, também a EN 107 e a EN 105 e, por fim, a EN 208, situa-se perto do aeroporto Francisco Sá Carneiro e da A3 e A4 também. Lourenço, patrimônio, cultura e lazer. Bom, o Concelho da Maia é bastante rico no que diz respeito a potencialidades turísticas e culturais, dispondo de várias infraestruturas que impulsionam de algum modo este tipo de atividade. Assim, existem no concelho vários complexos desportivos e culturais, bem como vários pontos turísticos e monumentos que podem ser visitados, como a Igreja de Águas Santas e os 8 marcos miliários. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do Concelho da Maia? Destacamos os brinquedos, a carpintaria, a cerâmica, a cestaria, a chapelaria, a confecção de trajes regionais, a escultura e a fabricação de instrumentos musicais e também de sinos. E de festas e eventos, o que temos? Bom, os destaques ficam por conta da Festa do Senhor dos Passos, no domingo de Ramos, a Feira do Artesanato, no primeiro domingo do mês de junho, e a Festa de Nossa Senhora do Bom Despacho, na primeira segunda-feira de julho. Nelson, 10 horas e 28 minutos, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica da Maia. Olha aí, destacamos o bacalhau à moda do lidador, a sardinha escabeche, a moda de Maia e o cozido à portuguesa. Nelson, e os docinhos? E tem as broinhas de erva doce, o pão de ló, o pudim com vinho do Porto,
Olha aí, e os ovos mexidos com amêndoa. Nelson, quem quiser maiores informações sobre o Conselho da Maia, consulta que site, hein? Vai lá no site da Câmara Municipal de Maia e o endereço eletrônico é o www.cm-maia.pt. Então, não se esqueça, estando em Portugal, visite a Maia. E vamos de mais música nesta manhã quente aqui em São Paulo. Mais uma vez dedicando a todo mundo que está ligadinho no Navegar é Preciso, aqui pelas redes sociais, já divulgando o Navegar é Preciso, interagindo com a gente aqui pela live do Facebook, facebook.com/Grupo Luzanetti, programa Navegar é Preciso, mais uma vez dedicando aos aniversariantes da semana, especialmente na terça, dia 19, a André, cunhada da minha irmã Simone, um beijo para ela. Na quinta-feira, os meus primos Sidney e Fátima completando mais um ano de casamento, 28 anos, parabéns a eles. Vamos ouvir agora, Nelson, uma que você curte bastante. Opa. Os Olhos Castanhos, na voz de Francisco José. Essa é famosa, hein? Teus olhos castanhos e encantos tamanhos são pecados meus, são estrelas fulgentes, brilhantes luzentes caídas do céu. Teus olhos risonhos são mundos, são sonhos, são a minha cruz. Teus olhos castanhos de encantos tamanhos são raios de luz. Olhos azuis são ciúmes e nada valem para mim. Olhos negros são queixumes de uma tristeza sem fim. Olhos verdes são traição, são cruéis como punhais. Olhos bons com coração, os teus castanhos aliás. Teus olhos castanhos de encantos tamanhos são pecados meus, são estrelas fulgentes, brilhantes luzentes caídas dos céus. Teus olhos risonhos são mundos, são sonhos, são a minha cruz. Teus olhos castanhos de encantos tamanhos são raios de luz. Olhos azuis são ciúme e nada valem pra mim. Olhos negros são queixumes de uma tristeza sem fim. Olhos verdes são traição, são cruéis como punhais. Olhos bons com coração, os teus castanhos aliás. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @gmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Luzanetti. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, minha gente. Depois dessa linda música portuguesa, vamos falar da história de Portugal. Estamos falando de qual castelo, Lourenço? Hoje, o segundo capítulo do Castelo de Alcobaça.
Pois é, e o castelo que estava abandonado e em ruínas foi, entretanto, reconstruído pela Ordem de Cister, passando a integrar uma linha avançada da defesa de Lisboa, da qual faziam parte ainda o Castelo de Leiria, o Castelo de Pombal e o Castelo de Óbidos. Com a paz nesses domínios, os monges se dedicaram à vitinicultura e à enologia, tornando-se, então, uma referência gastronômica internacional nos séculos seguintes. Por volta de 1369, o abade de Alcobaça, Dom Frei João de Ornelas, procedeu ao reforço da defesa do castelo, erguendo uma barbacã, tendo-se ainda reedificado uma torre caída e o troço de muralhas voltado para o mosteiro. Para custeio destas obras, foi lançada uma finta sobre os moradores. No século XV, sob o reinado de Dom João I, que reinou de 1357 a 1433, o castelo foi severamente danificado pelo terremoto de 1422, tendo-lhe sido providenciados os reparos necessários 2 anos depois, em 1424, com a reforma da torre e muralhas. Um pouco mais tarde, o abade Dom Frei Gonçalo Ferreira fez reconstruir a torre de homenagem em 1450. No século XVII, no contexto da dinastia filipina, tem lugar novas obras de reparo no castelo, em 1627. Nesta fase, a torre destacada a leste passa a ser utilizada como cadeia, conforme Frei Manuel de Figueiredo, função que desempenhará até o terremoto de 1755, quando se arruinou. Sendo a nomeação dos alcaides do castelo prerrogativa dos abades de Alcobaça, conhecemos que Geraldo Pereira Coutinho, lente da prima e cânones da Universidade de Coimbra, foi nomeado como alcaide-mor do castelo em 10 de novembro de 1701. O terremoto de 1755 provocou danos irreparáveis no castelo, que perdeu desde essa data a função de alcaidaria, e a Torre Albarrã, que ruiu de cárcere, deixando a então Vila de Alcobaça sem prisão, conforme disse Frei Manuel de Figueiredo. Na primeira metade do século XIX, sob o reinado de Maria II de Portugal, já em função estratégica ou defensiva, extinto o mosteiro em 1834, o castelo passou para a posse da Câmara Municipal de Alcobaça, que determinou arrasá-lo, olha só, em 1838, utilizando-o como pedreira para as novas construções da vila. Até 1855 foram doadas e vendidas milhares de carradas de pedras diversas e cantaria. O castelo foi considerado como extinto nas atas da Câmara Municipal em 1854. Já em 1925, o terreno do antigo castelo foi adquirido a um particular de Aljuba Rota, reaproveitando-se 3 anos depois, em 1928, a antiga cisterna para depósito de distribuição de água potável, Nelson. Olha aí que informação interessante. Nós apresentamos aqui, né, que o pessoal teve a grande ideia de destruir o castelo e usar as pedras para construções lá na região de Alcobaça. Isso foi uma medida da Câmara Municipal de Alcobaça. Meu Deus do céu! Então, vê-se que, às vezes, decisões políticas acabam destruindo o que tínhamos. Aliás, isso me lembra alguma coisa aqui na região do Canindé, Lourenço. Não é mesmo? O pessoal tem uma tendência aí. Vamos destruir a troco de quê? Não se sabe, né? Mas, graças a Deus, o pessoal lá de Alcobaça teve a grande visão de reconstruir o castelo, e a gente espera que aconteça o mesmo com a nossa querida Lusa, né? É o que nos resta, né, Nelson? Uns vêm para destruir, quem sabe apareçam outros para construir. Aliás, né, a Chapa Revolusa vai fazer aí uma reunião na próxima terça-feira
lá na churrascaria Marginal Grill, que fica ali em frente ao Canindé. A adesão está enorme. Então, se você quiser apoiar a chapa, compareça lá na Marginal Grill na terça-feira, que vai ter uma confraternização da chapa, né? Então, Bom, semana que vem tem mais, Nelson? Semana que vem tem mais história de Portugal. É preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @gmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Olha só que beleza! Um hino português no trinar da guitarra. Vamos falar do futebol português. Alô, alô, Emílio! Alô, Nelson, Lourenço, Grace, internautas, bom dia. Bom dia! E aí, Bom dia, Emílio? Camões. Ô, Bom dia também, Emílio. Bom dia, Camões, Emílio. Vocês já Bom estão dia, aí? Nelson. Bom dia, pessoal. Vocês já estão a postos aí para ver o jogo de Portugal? Já a Interativa já começou a transmissão aqui, os preparativos para a partida que se inicia às 11 horas. 11 horas da manhã, isso. O jogo, 11 horas da manhã, horário do Brasil, 14 horas, horário de Portugal. Esse jogo é aonde, hein, Emílio? Luxemburgo. Ah, é em Luxemburgo, é verdade. Pensei que era em Portugal. Portugal foi o último jogo contra a Lituânia Lituânia. que o Portugal passeou, né, Emílio? 6-0. 6-0, 3 gols do Cristiano, um do Pizzi, um do Bernardo Silva, um do Paciência. Não sei se o Camões concorda comigo, mas o tal de Ricardo Pereira do Leicester fez uma brilhante partida. Olha, e o Bernardo Silva também. Gostei desse lateral, viu? Ele era do Porto. Eu também gostei. Quem é o lateral, Emílio? O Ricardo Pereira do Leicester. Ah, o Ricardo Pereira. É bom porque é uma posição que Portugal estava Carece, meio né? carente, né? Vamos ver se aparece algum bom jogador para dar uma melhorada ali no time. Jogou o Ricardo Pereira na direita, o Mário Rui na esquerda, devido às ausências do Nelson Semedo e também do Guerreiro, que hoje volta. E também gostei do Paciência. O Paciência hoje vai para o banco. O Fernando Santos vai entrar com o André Silva, que é mais de vir buscar a bola, porque, embora Luxemburgo seja uma seleção limitada, Portugal joga fora e Portugal não pode bobear, né, Camões? Não, e até porque, lembrando que Portugal ganhou e passou por 6-0, mas o Luxemburgo deu canseira à Sérvia, rapaz. Pois é. Perdendo sim por 3-2. Pois é, rapaz. Está me chamando a atenção partida- esse resultado, hein, Emílio? 3-2, ó. Quando Portugal jogou com o Luxemburgo, também não foi um jogo fácil, não. A primeira partida de Portugal com o Luxemburgo também foi difícil. Tem alguns jogadores bons, inclusive tem um português, tal de Gerson, que joga no Luxemburgo. Aliás, Luxemburgo tem uma grande comunidade portuguesa, então Portugal tem que se pôr a postos, porque não vai ser fácil esse jogo, não. Precisa ficar Vai ter esperto. aquela moleza que o pessoal espera, não. Bom, Embora a Sérvia vai pegar a Ucrânia também, que por outro lado já está classificada, mas a Ucrânia é a líder do grupo e invicta, né? e aí o jogo é na Ucrânia, né, Emílio? Não, é na Sérvia. Ah, na Sérvia. É na Sérvia. É o último jogo dessa ronda? É, né? É o último. Então, Portugal, para se garantir uma vitória, o empate não serve, né? O resultado igual classifica Portugal. O que acontecer lá, pode Portugal fazer e se classifica. Porque
Portugal está um ponto à frente. Um ponto à frente. Então, Portugal que faça o seu papel, que é importante, e que consiga a vitória, né? Para dar tranquilidade a todo o time do Fernando Santos. Vamos ver, né? Torcida grande aí por Portugal daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos, daqui a pouco, começando o jogo Luxemburgo e Portugal. Bom, por conta disso, né, o Camões, não temos a Superliga, né? Não temos não. E eu aproveito então já para dar os resultados, o resto dos resultados do domingo passado, né? O Marítimo acabou aí passando em casa, o Portimonense 1-1. O Passo mandou o técnico embora. Exatamente. O Passo Ferreira também venceu o Tondela por 1-0. O Sporting acabou vencendo o Belenenses Stade. E aqui eu tenho que falar uma coisa mesmo, eu acho que não acabaram não dando um pênalti para o Belenenses Stade. Também achei. É aqui eu estou falando, a gente tem que falar a verdade, é isso. E isso, o Sport estava naquela hora, estava vencendo 1-0 apenas. No outro jogo, o Guimarães perdeu em casa para o Braga por 2-0 e o Porto, no finalzinho da noite, acabou vencendo em Boa Vista por 1-0. E Também uma vitória suada. É o clássico lá do Porto, né? Foi bravo. Mas Por isso o Benfica continua líder lá com 30 pontos, o Porto 28, o Famalicão 24, o Sport já acabou dando uma fugidinha do Guimarães, está em quarto com 20 pontos, e o Guimarães em quinto lá com 16. Lá embaixo continua o Afonso Ferreira e o Águas, que também mandou o técnico embora, naquela briga para quem vê quem fica por último. O Marítimo perdeu e mandou o Nuno Manta embora, e o Nuno Manta já assinou por 2 anos com o Aves. Daí o Marítimo trouxe o tal de José Gomes, que se desligou recentemente do Reading. Portugal já dirigiu Rio Ave, o Aves, Moreirense e outros mais. E o embrólio lá do Belenenses, hein, Emílio? Como é que tá, hein? A Federação Portuguesa vai se reunir com o Belenenses Clube e com o Belenenses SAD para decidir de vez o que a Justiça Comum já tem dado. Em todas as ações que o Belenenses Clube entrou, ele venceu. E a última é, provavelmente, agora, o Belenenses SAD vai ser proibido de usar o nome Belenenses. E é por isso que a Federação Portuguesa quer se reunir com os dois Belenenses. E é possível que, em breve, teremos SAD, não mais Belenenses SAD. Nossa, que ridículo, hein? É melhor montar... E o Belenenses também está caminhando a passos largos para a segunda divisão, hein? Eu acho a grande discussão é a seguinte: a quem pertence a vaga na Superliga? Ao Belenenses SAD ou ao Belenenses Clube? Complicado, Olha, né? Sinceramente, por tudo que eu li e que eu ouvi, o Belenenses SAD infringiu algumas cláusulas do contrato e por isso que houve a briga, e eu nessa estou com o Belenenses Clube. Então, é muito complicado. E o que você tem aí do grande Sporting, Emílio? O tal de Mizik, que pelo esporte fez apenas 9 jogos, é um croata, foi emprestado para o PAOK, agora ele vai ser vendido, vai receber o esporte 2,5 milhões de euros. Você já ouviu falar do Mizik, Camões? Já. Mas olha, ainda saiu por 2,5 milhões. Teve jogador que muito melhor, que valia muito mais, rapaz, e foi vendido também bem lá por baixo. Mas é verdade. É verdade. Então vamos lá. Ainda conseguiu pegar 2 milhões nesse tal de Mizik, porque tem outros jogadores que valiam muito mais e foram bem baratinhos. E agora, tem um brasileirinho também lá jogando na Alemanha, que já vai ser vendido para um dos grandes da Alemanha também. Meu Deus do céu. Os bastidores. Está aqui, o Sport ontem conquistou o Campeonato Europeu de Equipes de Judô. Que bacana, hein? O Bicampeão. O esporte nos outros esportes vai sempre bem, né? E é um grande celeiro de jogadores para o futebol português. Mas
continua mal, e esse ano não é diferente, continua lá em quarto, quinto lugar, muito mal o esporte esse ano, né? Emílio, o que você tem aí dos portugueses no exterior? O Vitor Pereira, aquele técnico português que hoje defende o Xangai, dirige o Xangai da China, ele, em 2015, ele era o técnico do Olympiacos, e numa partida contra o Panathinaikos, ele incitou a torcida antes do jogo, teve briga, teve invasão de campo, e aí, meu amigo, saiu a sentença da Justiça Comum. 8 anos de pena suspensa para ele, ou seja, se ele reincidir, vai em cana. A sorte dele é que ele não está na Grécia agora. Esse tipo de coisa é um absurdo, né? Acho que ele nunca mais volta para a Grécia. Mas também para fazer esse tipo de coisa é melhor não voltar mesmo, porque isso não se faz, né? As torcidas, seja em qual lugar for, são sempre inflamadas. Mas né? vem aqui no Brasil, lá que tem jogador aí que fica mostrando gestos obscenos para a torcida e depois fica reclamando que é suspenso 3, 4 partidas. Fala que a torcida é violenta, né? Então, lamentável. Lembrando que a Sérvia, na partida contra o Luxemburgo, jogou com portões fechados por causa do racismo da torcida. Tá vendo só? Então, é aquela velha história, né? Também tem muito de mimimi nessa história aí, né? Mas, também tem, viu? Pelo amor de Deus. Dá licença. Tem que levar mais na esportiva, mas que tem que ser reprimido, tem. E a gente não pode ficar tolerando esses tipos de ações. Bom, Emílio... Então, é o seguinte, eu acho que essa história de racismo tem que valer para todas as raças, não só para a raça negra. Exatamente. Então, você vai no jogo, chama português de burro, também é racismo. Exatamente. Eu acho que tem que valer para todas as raças. É isso mesmo. Bom, Portugal, daqui a pouquinho. Ô, Camões, e a segunda liga também não teve jogos esse fim de semana? Não, tem sim, tem alguns jogos, inclusive o Farense venceu, com isso ele assumiu o primeiro lugar com 27 pontos, o Nacional continua segundo com 22, o Estoril está em terceiro com 21 e o Leixões em quarto com 20. Não teve todos os jogos, não teve alguns jogos. Com isso, a Acadêmica continua lá embaixo, está na 15ª com 9 e o Atlético do Viseu com 2. A Acadêmica demitiu o técnico César Peixoto. Ô, Camões, quantos descem na segunda liga? 2. Ixi, Maria, Acadêmica... Nesse momento, Casa Pia e Cova da Pedra. E a Acadêmica namorando com a terceira divisão. Também é difícil. Que coisa, hein? É a quarta de baixo para cima, apenas a 2 pontos da Casa Pia, que é o primeiro que cai. Lamentável, hein? Que absurdo a Acadêmica. Ô, povo de Coimbra, vamos sacudir aí, né? Bom, Camões, mais alguma coisa do futebol português? Umas pinceladinhas para a gente lembrar, continuando. Jorge Mendes, do Jorge Mendes. O nome completo do Jorge Mendes, você sabe? Jorge Paulo Agostinho Mendes, que nasceu em Lisboa em 66, aos 30 anos, em 1996, foi para Viana do Castelo, lá para a minha terra, quase ajudar o irmão. Com isso, ele começou, também ele jogava um pouquinho de futebol, foi jogar num clube que vocês vão escutar pela primeira vez, chamado Neves Futebol Clube, e depois num outro que é bem ao lado da minha terra, Ranhenses Futebol Clube. Lá, à noite, ele, como estou da noite também, juntou um pouquinho de dinheiro, montou uma casa noturna e lá ele fez amizade com um jogador que até hoje ele é treinador e ele tem ligação, que jogava no Guimarães, que se chama o goleiro Nuno. Olha! Sim. Essa casa noturna. Nuno Espírito Santo. A semana que vem a gente fala mais. Essa casa noturna é da Luz Vermelha, não? Mais ou menos era, rapaz, uma coisa assim parecida. É a cara do Jorge Mendes, hein? Pelo amor de Deus. Essa semana nós recebemos um
áudios aí, Ah. o Jorge Jesus falando com o Guaraci. Ah, eu Jorge vi. Jesus e Guaraci jogaram no Olhanense. Pois é, rapaz, é interessante essa história. Eu nem sabia que o Jorge Jesus tinha jogado futebol. Bom, Camões, fica ligadinho aí para acompanhar Portugal e Luxemburgo. Só lembrando, última nota, amanhã começa ao cheiro. Ixi, Ave Maria! o bicho vai pegar, hein? Aquela invasão de Alcochete, vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, Camões, semana que vem você volta. Um grande abraço. Um abraço. Navegar é preciso nos descontos. Lusa do Canindé, já não, dia 25, né? Estamos aí há 2 semanas aí das eleições. 8 dias. 8 dias, né? É isso aí. É assim, não nesta segunda, na outra segunda-feira, eleições. Sabe o horário da votação, não? Olha, me parece que vai das 8 às 18, mas Não me engano, é isso mesmo. vamos confirmar na semana que vem. Então, você que é associado, que já não são muitos, né? Tem muito poucos associados, compareça lá, não nesta segunda, na outra segunda-feira, para votar nos seus candidatos ao Conselho. Um deles é este que vos fala, Nelson de Paula, número 142. Se você achar que eu mereço o seu voto, eu agradeço muito o voto lá para conseguir me reeleger e continuar trabalhando para a Portuguesa. O que eu gostaria Pela de... Chapa Revolusa. Chapa Revolusa. A presidência Lobão e o vice, o seu Vital, o primeiro secretário... Narciso. E o segundo secretário... Não, e o segundo secretário Gustavo. O Gustavo de Paula. É isso aí. Isso é para a chapa da Assembleia. Chapa da Assembleia, né? Para quem não acompanha muito a Portuguesa, às vezes a gente vê nas redes sociais esses conselheiros que estão aí são, são corresponsáveis pela situação da Portuguesa. É uma meia-verdade, porque é o seguinte, o conselho, as decisões são majoritárias, ou seja, as decisões são tomadas pela maioria. Então, se você não concorda com muita coisa que está lá, você vota contra, mas não significa que a tua vontade vai ser a maioria, né? Então, eu, por exemplo, me defendendo aí como conselheiro há tantos anos, que o pessoal fala, nunca fizeram nada. Meu amigo, a gente tenta fazer. Agora, a maioria vence, né? Nós, como todos sabem, eu fui contra muita coisa, a começar por essa gestão aí do Alexandre Barros, que teve 70% dos votos dos conselheiros. Então, cada um tem que cobrar aquele conselheiro para o qual votou. Então, você votou no determinado conselheiro, procure saber quais foram as posições tomadas por ele, né, nos últimos anos, se você concorda ou não. Se você não concorda, muda de candidato. Só isso. Então, a gente tem que cada vez melhorar, cada vez colocar mais gente lá em condições de ajudar a Portuguesa e que realmente queira ajudar a Portuguesa. Não é possível reuniões do Conselho ficar implorando para que conselheiros compareçam nas reuniões. Não dá quórum. Então, eu, por exemplo, olha, são raras as vezes que eu não fui na reunião do Conselho. E eu acho o seguinte, tem posições e posições. Você tem que entender quais são as posições dos seus conselheiros, dos seus candidatos à presidência do Conselho, do seu candidato a presidente, e o associado cobrar o seu conselheiro. Até porque quem elege o presidente da diretoria são os conselheiros, Exato. mas os conselheiros são votados pelos associados. Pelos associados. Ou seja, por um intermediário, né, vamos dizer assim, o conselheiro É o representante. é o representante como os dos deputados. Exatamente. Está certo que lá nós votamos diretamente para presidente, graças a Deus, né? Mas com isso, né, a gente está vendo algum movimento aí nos bastidores, né, Mídio? Eu já falei aqui
que na terça-feira vai ter uma reunião na churrascaria Marginal Grill, do grupo do Revolusa, com uma adesão muito grande, então vai ser legal. Eu queria fazer uma pergunta para o Emílio, porque na semana passada a gente comentou aqui no programa que parece que a informação que a gente tinha é de que essas contratações que estão sendo feitas aí pela atual gestão, aí na verdade pelo gerente. O novo gerente aí de futebol que está. Como é que eles chamam? A comissão, né, que tem agora, a comissão lá que está gerindo o futebol, disse que o pessoal da Chapa Revolusa tinha concordado em ficar com esse treinador, com esse gerente, com o time, até o final do Campeonato Paulista da Série A2 do ano que vem. Mas parece que não é bem isso, né, Emílio? Parece que essa semana... Não é verdade. Eu reiterei a pergunta para o Silvio Moreto e mandei, inclusive, no nosso WhatsApp do grupo Navegar é Preciso. Ele reitera, o pessoal que compareceu, ele não foi contra se montar nesse grupo. Porém, o Silvio Moreira deixou claro que a Chapa Revolusa ganhando, a partir de 1 de janeiro, troca-se todo mundo. Aliás, não é que troca-se todo mundo. A Chapa Revolusa vai pôr quem ela já tinha dito que poria caso vencesse as eleições. Ponto final. Pois é, então há muita desinformação, essa é a verdade, mas contrataram 3 ou 4 jogadores essa semana, né? 3 jogadores essa semana. Um goleiro, um volante. É o Murilo Pratos, o goleiro, né? O volante a gente já conhece, é o Kaique, né? Que nasceu na Portuguesa, né? Foi revelado na base da Portuguesa, né? E também tem o atacante Jorge Eduardo, de 25 anos. Olha, os jogadores, o novo técnico, caso a Chapa Revoluta vença, junto com o Marco Antônio e com o novo diretor de futebol, vão decidir se servem ou não. Agora, com certeza, o gerente de futebol, o técnico que aí está, não ficarão. Então, é complicado, sabe, Emílio? O pessoal em fim de gestão, eu gostaria de saber se o Alexandre tinha contratado nesses últimos anos, em dezembro, novembro, se ele fez algum planejamento nos anos anteriores, que ele deveria ter feito. A vontade é a vontade de não perder o negócio do futebol. Exatamente, mas vamos ver o que vai acontecer. Essa é a grande né? questão. Agora a torcida fica se perguntando, assim, isso aí me parece uma manobra, né, para jogar a torcida contra quem está querendo ajudar a Portuguesa, na verdade. Exatamente. Né? Não, e outra Porque coisa... podem falar assim, pô, mas o pessoal está tentando se unir para montar um time, para não chegar planejando. lá... Ué, ficou 3 anos aí e não fez isso. Nunca fez. Né? E, de repente, esse pessoal se junta para fazer... Aí, no final, não ganha a eleição, somem todos. Você vai ver, aí no deixa dia 1º de janeiro... Deixa o pepino para a nova diretoria. Me lembra um ano longínquo, lá em 2002, né? Quando um certo pessoal conseguiu assumir a diretoria da Portuguesa e, de repente, todo mundo sumiu do Canindé. Não, sumiu do Canindé e sumiram também uniformes e bolas. Não tinha uniforme, não tinha bola, não tinha nada. E documentos, olha que beleza. O clube estava em greve, os funcionários não estavam trabalhando porque não recebiam. Nossa! R$10 no caixa. R$10 no caixa do presidente Heleno, dia 1º de janeiro. Me cheira isso de novo, não sei. Olha, aí você começa a entender por que a Portuguesa está nessa situação, né? É isso aí. Infelizmente. Então, quer dizer, lamentável, né? O atual presidente ficou lá 3 anos, eu nunca vi ele fazer planejamento nenhum. Sempre contratou jogadores em janeiro, tal, quando a véspera de começar o campeonato. Agora ele está com um planejamento na cabeça para o ano que vem. Ora, meu amigo, faça-me um favor, sabe? Nelson. Oi. Tempo nublado em Luxemburgo, Portugal, a campo de branco. Opa! Já tem escalação aí, Luxemburgo de vermelho. Tem escalação? Inúmeras bandeiras portuguesas no acanhado estádio de Luxemburgo.
O campo de Luxemburgo é bem assim, uma Javari melhorada. Né? Sim, exatamente. É uma Javari melhorada, olha, lamentável, viu? O Arthur está aqui mandando para a gente que as eleições vão acontecer das 8 às 18. Ele está confirmando aqui para a gente. Obrigado, viu, Arthur? Obrigado, Arthur. Realmente, dia 25 de novembro, marque aí na sua agenda. Não essa segunda-feira, a outra. Eleições para o Conselho Deliberativo. Vote nos conselheiros da Revolusa. Mais alguma coisa, Emílio? Apito inicial dado, Portugal começa seu jogo decisivo contra o Luxemburgo, visando o Euro 2020. Um abraço a todos. Vamos torcer. Obrigado, Emílio. Um abraço. É isso aí. Estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Aniversários da semana, especialmente no dia 19, fazendo aniversário a cunhada da minha irmã Simone, a Andréia. Um beijo para ela. No dia 21, que é quinta-feira, os meus primos Sidney e Fátima comemorando mais um ano de casamento, 28 anos. Parabéns para eles. É isso aí, minha gente. Vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias e a equipe do Navegar, Lourenço, Emílio e eu, que financiam por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo. Agradecendo a todo mundo que participou aqui no chat com a gente. A Ana Vitória também entrou. Beijo, o Arthur, o Norberto Rocha, o Jorge Gosmaninho também. Enfim, o pessoal que já estava aí conectado com a gente desde o início. Márcio Fará, o Alberto Miranda, a Dona Fátima, a Grace, o Cid, a Simone, a minha mãe, a Dona Dulce, um beijo. Daqui a pouco estamos por aí. E é isso aí, Nelson. Semana que vem tem mais Navegar é Preciso. Um grande abraço a todos e tchau. Tchau. Zanete.